Hoje nós estamos num mundo no qual as pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, tem as instituições, as pessoas as consideram, mas o vínculo de pessoa com pessoa é algo muito forte. Muito. Muito forte. Mas como ter um discernimento na hora do postar, na hora do comunicado, do que precisa ser postado e do que não precisa ser postado, do que convém ou não convém. Porque, às vezes, nesse desejo de mostrar e de evangelizar, a gente pode querer mostrar coisas demais, coisas, às vezes, fora do contexto, que pessoas não vão entender. Como ter essa linha clara de discernimento do que postar e o que não postar? Olha, eu achei interessante, até antes de responder a sua pergunta, aquilo que você falou. Eu tenho a oportunidade hoje de estar fazendo, como o Rodrigo sabe, né, já falei com ele, tenho a oportunidade hoje de estar fazendo mestrado em comunicação. Estou terminando, já vou começar minha tese agora no final do ano, se Deus quiser, até mais do ano que vem eu terminei. Mas a gente está estudando justamente esses fenômenos novos. E a minha tese vai ser quais são os princípios que fazem os influenciadores digitais terem determinância, aquilo que eles chamam de poder de influência, né? Tem um outro termo em inglês, mas enfim, é poder de influência sobre os jovens de 14 a 28 anos. Né? Eu estou estudando essa faixa etária. E uma coisa que a gente está aprendendo no mestrado é o que você falou. Acabou, entenda bem o que eu vou dizer, tá, gente? Do ponto de vista comunicatório, acabou a era das instituições e começou a era das pessoas, né? Sim. Dos influenciadores. Claro, não estou falando da Igreja Católica, entenda bem, isso aqui é um conceito acadêmico, né? A Igreja é uma instituição que é o corpo místico de Cristo, ponto. Né? Então nunca vai acabar. Mas no sentido, as pessoas se identificam com pessoas, de fato. E uma das coisas que eu estou levantando são 8 princípios que a tese vai trabalhar. Né? Para eu chegar aos 8 princípios, eu vou ter que ler quase o universo inteiro. Mas eu já estou entendendo algumas coisas. Um dos princípios é o seguinte: as pessoas se identificam, sobretudo a geração Z, que é de 14 a 28 anos, com pessoas e com a genuinidade. Tem um termo em inglês também, que é difícil de traduzir, mas assim, quanto mais genuíno, quanto mais você for... Quanto mais real, né? Quanto mais real, menos fake. Já tem um movimento nos Estados Unidos, por exemplo, que as mulheres já não estão usando mais filtros. Vai chegar no Brasil, que as pessoas não usam mais filtros, né? Na internet, aqueles filtros que se tem, porque as pessoas estão buscando verdade. Então eu penso que você tem que colocar a sua verdade, e é difícil você saber quais são os limites da sua verdade, só que tem que viver o processo de conversão. Sim. Porque se você está vivendo um processo de conversão, você vai colocar a sua verdade, que não é só a sua, é a verdade de Cristo em você. Como Paulo disse, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é o processo de cristificação. Então tem que ser genuíno, mas ao mesmo tempo, se você está vivendo um processo de conversão, você vai levar. E a linha é meio tênue. Então, por exemplo, se é um guri, se é muito jovem, conversar com um padre, ter um diretor espiritual, você está entendendo? Sim. A gente que já é um pouquinho mais velho, você vai sentindo também, né? Você vai percebendo, porque o problema não, uma coisa que eu estou estudando na minha tese, que eu conversava com alguns padres americanos lá também, que o influenciador cristão católico, ele não tem que ser dominado pelo algoritmo, ele tem que ser dominado pelo Espírito Santo, porque o algoritmo quer que você, por exemplo, as meninas, quer que você faça vídeos católicos com decotes. Por quê? Porque o algoritmo vai entregar mais se você tiver um decote, e nós, homens, somos visuais, vamos ver mais. Só que a influenciadora católica, eu estou falando da mulher agora, mas pode ser todos nós, ela tem que ter modéstia nas redes sociais. Então, ou seja, o algoritmo está pedindo isso, mas eu não vou entregar isso, porque eu tenho que ter limite, porque eu não quero só o sucesso, eu quero o céu. Você está entendendo? Eu quero a santidade. Então, eu penso que a gente... Porque é muito fácil você ir na onda. E lá a gente estuda essa questão de algoritmo, se bem que muda, né? A métrica algorítmica muda a cada 15 segundos, mas a gente está estudando assim, para entender. E eu tenho essa clareza. Para quem eu acompanho como sacerdote no meu trabalho nas redes sociais. Não é o algoritmo que me dita a regra. Claro, eu vou estudar para entender o mecanismo, porque eu não posso brigar com o algoritmo. Mas eu não vou fazer uma coisa sensual, por exemplo, eu não vou fazer... Quer ver uma coisa que o algoritmo entrega muito? A polêmica. Né? Começa a falar mal de um bispo, começa a falar mal... Então, só que eu não posso, isso não é católico. Então, foi o que o padre Spadaro falou para nós. Como que o influência católico tem que ser na rede social? Católico. Né? Católico, exatamente. Joaquim, você também percebe também isso? Percebo. Eu acho que a gente tem que viver. A gente tem que viver aquilo que a gente prega. Né? Eu acho que isso já transborda na nossa vida e na nossa missão. Legal, legal. Por exemplo, se você vai à Santa Missa, já vai ficar natural você falar da missa. E as pessoas vão querer ir para a missa porque percebem que você vai na missa. Sim. Não é que você fala da missa, é que você vai na missa. Né? E o que o padre falou, eu ia falar também sobre a direção espiritual. O quanto me ajudou ter um sacerdote na caminhada. Como eu falei, eu comecei no ano de 2021, no ano de São José, tem 4 anos. E eu já comecei a pregar sem saber pregar direito. Eu ia para as redes sociais e falava do meu testemunho, falava da missa, falava da confissão, do que Deus fez na minha vida, e foi acontecendo. Nunca foi diferente. Né? Eu acho que isso é o natural. Sim. Não são números, né? São almas.
E as almas Legal. são alcançadas através do seu testemunho, através da sua vivência, né? Verdade, como o padre Exatamente. Então você tem que viver mesmo aquilo, né? E tá buscando realmente a conversão, não like, né? Entregar, consagrar seus vídeos a Nossa Senhora, consagrar seu vídeo a São José, pedir para que as almas sejam alcançadas e só postar se for edificar. Se for para gerar like, não posta. Se for para converter, você posta. Polêmica, nessas coisas, claro. Isso aí. Interessante, evitar, né? E tentar lembrar que eu sou cristão. diz. Verdade. É igual o Padre Jonas falava, né? Viver para comunicar, né? Viver pra então, assim, comunicar. é necessário ter uma vida por trás primeiro para poder Exato. trazer um conteúdo com verdade, né? Exato.